Aleluia. Ela veio armada e perigosa, gente. Deus é estampado. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos começar a orar. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, desde cedo, preparando um ambiente para que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Deus, que o Senhor possa usar de forma sobrenatural, possa fluir rio de águas vivas, Senhor, através de lábios terra. Deus, que o Senhor possa impactar o nosso coração, que a nossa mente consiga alcançar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para transmitir através dela. Te peço que o Senhor coloque os Teus anjos, Senhor, acampados ao redor desse quarteirão. Repreende toda interferência externa, Pai amado, toda seta, tudo que possa vir atrapalhar, Pai amado, o ambiente profético que o Senhor te estabeleceu. Porque somos uma igreja profética, Senhor, e esse ambiente já está estabelecido desde sempre. Eu sei que hoje, Pai, o Senhor está preparando algo diferente, uma atmosfera diferente. E nós estamos aqui, ó Pai, prontos para receber. Senhor, nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Para terminar o dia. Vou aproveitar que a gente está terminando de organizar ali para dar um recado, né? A gente faz normalmente no final. Quarta-feira, quarta? 24? A gente entrou, nossa igreja entrou na campanha mundial de oração. Essa campanha mundial de oração, ela está acontecendo durante, não sei se são 10 dias, né? O apóstolo Dias Hernandes de Lopes fez a abertura aqui na igreja presbiteriana, e de 1 em 1 hora, várias igrejas do mundo inteiro entram via Zoom, mas transmitido pelo YouTube. Então a gente vai ser transmitido para todos os lugares, todas as nações. A nossa igreja está marcada no dia 24, 1 hora da manhã. Tá? Eu coloquei esse horário porque é o horário que, primeiro, a gente vai sacrificar para ficar acordado, e segundo, ninguém vai ter desculpa para falar assim, ó, não deu para entrar porque estava trabalhando, estava fazendo comigo, de milhar. É obrigado a entrar? Não. Né? Nós vamos ficar ali 1 hora, eles deixam livre para a gente fazer o que quiser. Se quiser cantar, se quiser contar testemunho, se quiser ler a Bíblia, eles deixam livre, mas a igreja assume aquele horário. E é importante a gente entrar, né, nessas coisas, nesses movimentos. E eu vou colocar no grupo, e quem quiser entrar, a gente vai colocar o link. E é importante, quanto mais gente tiver vendo, cada um vai assumindo 5 minutinhos de oração ali, e a gente vai estar sendo transmitido online para todo mundo, tá? Mas eu vou colocar no grupo para reforçar, para a gente ficar ligado no horário, tá bom? Pronto? Então, o computador vai ficar lá atrás? O computador vai ficar lá? Chega mais perto. Chega mais perto. Está muito longe. Tá ligado, gente? Aleluia, Senhor. Glorificamos a Ti, Pai. Shalom, shalom, igreja. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui para dividir com vocês. Antes que me enrolou, só queria deixar isso registrado na internet. Mas até conversou comigo que era para a gente fazer uma ativação profética com os adolescentes. Mas agora eu já peguei a mãe. Aí ela fala com a Paula, fala com a Elaine. Ainda põe a Elza no rolo, que me colocou aqui para a gente agora fazer a ativação com a igreja toda. E para completar, obviamente, ela falou assim: dá para transmitir? Então agora para a cadeia nacional, sei nem onde está em Parecida. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração específica e agradecer ao Saulo e a Elaine por terem, né, trazido esse pedacinho que é o reino. Porque o que a gente vai viver aqui agora é reino na carne, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Que eu não sou desse ministério, mas a gente é de um ministério irmão. E a orientação do meu apóstolo e a recepção do Saulo e Elaine é de que a gente congregue sempre, né? Nós somos ministérios, todos filhos do apóstolo Paraiola,
Então é importante que a gente entenda o que é reino. Reino não é só a gente dentro da nossa tribo, né? Reino tem bem mais tribos. Eu sou de uma tribo, vocês são de outra. Mas eu creio que a gente era daquelas tribos que andavam, né? De 3 em 3, divididas ali no acampamento. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te honramos, Senhor, por esse tempo. Pai, eu peço que o Senhor envie, Senhor, uma guarnição específica de anjos, Pai, para este momento, para este lugar, Senhor. Trabalhando em conjunto com os anjos que ela solicitou a Ti agora há pouco, Papai. Pai, guarda, brinda tudo que nós vamos falar aqui, Senhor. Codifica a nossa linguagem, Papai, para que somente Tu e aqueles que o Senhor autorizar estejam ouvindo e agindo sobre aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro deixa eu dizer quem eu sou, né? Essa mulher veio da onde? Tá baixinho. Perdão. Essa mulher veio da onde, né? Vai, Belzinha. Então, eu sou a Gigi. É Gigi de Gislaine com R. Isso é importante, porque se me chamar de Gislaine, o negócio não presta. Uma versão pronta. Eu sou do Ministério Elohim de Sabaoth Church. Fica lá em Vila Velha. Meu pai espiritual, apóstolo Israel Becker, pode ir, meu filho. Minha mãe espiritual, apóstola Arissa de Fentello. A gente brinca lá no ministério que mamãe tá aí. A gente brinca lá no ministério que quem conseguir falar o sobrenome dela já está aderido ao ministério. Vocês vão treinando aí, isso aí vocês podem brincar. E as 2 pessoas mais importantes da minha vida, Mateus e Giovana. Amém? E hoje Elaine está me chamando para falar sobre o profético. Né? O que é o profético? O pessoal sabe, ouve falar, mas não sabe direito o que é, como é que funciona, como é que é esse trem de comer, de passar no cabelo. Então hoje a gente vai dar uma pincelada sobre o profético e depois vamos ter uma xerimanais, nagaçubas e ladacheias. O profeta gosta, é um negócio, né? Amém? Não é, minha filha? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o profético. Todos podem profetizar. Isso está acessível a todo mundo, tá? Isso aqui não é exclusividade dos profetas. Gigi, onde é que está isso? Malu, minha contra-regra. Olha só, lá em 1 Coríntios 14, 4 e 5, Paulo fala o seguinte: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Guarda isso, é uma chave, tá? Mas o que profetiza edifica a congregação. E eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Se não fosse acessível a todos, Paulo ia dizer isso aqui? Uma congregação gigante como era em Corinto? Jamais, né? E aonde é que a gente tem um outro respaldo bíblico sobre isso? Sem a visão profética, o povo fica sem controle. Provérbios 29, 18. Para quem está conferindo a Bíblia, acho que não deve estar bem escrito assim não, né? Em outras versões a gente tem sem profecia o meu povo perece. Então a profecia para Deus é um fundamento muito importante e é dado a todo o seu povo. Então, Gigi, qual que é a diferença entre as pessoas profetizarem e o ofício de profeta? E aí eu vou dar uma pincelada bem rapidinho, tá? As pessoas profetizarem é o que a gente comentou agora há pouco. Vai só mais uma luzinha para dar um efeito. Olha que chique. Já falo sobre isso sim. Então, as pessoas profetizarem, vocês viram que é acesso para todo mundo. O profeta de ofício, no meu caso, minha mãe, eu aqui, a gente tem um ministério profético estabelecido. E a função central do profeta é ele trazer a palavra de Deus para alinhamento com o povo. Isso vocês vão ver em todos os livros de profetas, todos. Mas existem algumas diferenças. Vocês vão ver que tinham profetas que caminhavam ao lado do rei, né, como profetas de governo, que é o caso de Elaine. O meu caso, eu sou profeta territorial, tem profeta dimensional, pode ser de vários tipos. Aí, quem manda é o patrão. Aí o Abba decide, né, e a gente vai ver um pouquinho disso também, tá? E por que da águia de fogo? A águia é o animal que representa o profético. Por quê? Porque a águia ela tem uma visão muito mais aguçada do que os demais animais. Ela consegue dar uma distância absurda, voando e respirando tudo ao mesmo tempo. E ela dá conta do negócio. Sem contar, vocês já viram como é que uma águia mata uma serpente? Que para nós tem um significado importante. A
águia não mata a serpente no chão. Escreve aí, pega outra chave. A águia, ela sobe com a serpente para o alto e sobe muito alto lá de cima, ela joga a serpente. E a serpente se espatifa lá embaixo. Então a águia não luta com a serpente aqui embaixo, tá bom? A águia luta, ó, ela leva a serpente lá para cima, para ela aqui embaixo se espatifar. Tá ok? Vai mais aí, Maluzinha. Eu vou trazer para vocês aqui um alinhamento que a gente tem num curso nosso lá do Ministério, tá? Do Elohim Sabaoth Church, que é o Andando no Poder, é um específico sobre oração em línguas, tá? E aí eu trouxe um pedacinho aqui para vocês. Então olha só, a gente sabe que Deus tem um plano específico de redenção para nós, isso não é novidade para ninguém, mas se atentem à palavra específico. Específico significa que ele tem um plano para Paula, um para Esther, um para o Herbert, um para Giovanna, um para Malu, para cada um de nós, tá ok? É específico. Aonde tem isso? Jeremias 29:11, meu versículo preferido. Tá? Porque eu sei os planos que eu tenho a respeito de cada um de vocês. Cadê minha conta? E a chave para a gente acessar esse plano especial é a obediência. Tá? Não tem outra chave para a gente acessar profético, sobrenatural, ouvir de Deus, ter resposta de oração, fazer e operar milagres, fazer as coisas acontecerem, se a gente não for obediente. Não existe meia obediência ou 98% de obediência. Ou você está obedecendo, ou você não está. Ok? Então, olha só. Quando a gente foi criado, eu, você, cada um de nós que fomos criados, a gente foi também observado nessa criação, né? E o Espírito Santo, ele tem o papel, tá, de verificar o plano de Deus para a nossa vida pessoal. Tá bom? Então, Deus é o nosso Criador, o Espírito Santo faz essa verificação. Já vou explicar como que ele faz isso aí, tá? Lá em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos. Então estava lá ele, o Espírito Santo, seu poder, e Yeshua, quando você foi criado. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é outra chave poderosa. Tá bom? Já vamos falar dela também. Tá? Então, olha só. O objetivo de Deus é transformar a mim e a você, da natureza caída que a gente veio, para a semelhança com a imagem dele. Está lá em Romanos 8:28-29. Também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, ele já tinha planejado que nós nos tornássemos a imagem e semelhança do Filho dele. E aí o Espírito Santo vem e faz morada no meu espírito e no seu. Para quê? Para quando ele orar pela gente, o plano de Deus ser derramado em nós. Que a gente recebe, né, como está dito lá em Romanos 8:26-27, que o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu recebo o Espírito dele se conectando com o meu Espírito, eu preciso ter uma linguagem para falar. E que linguagem é essa? Quem tem filho sabe. Seus filhos aprenderam a falar com quem? Com você. Então é a linguagem do seu pai que você tem. Vamos falar sobre ela. Não desiste profético sem ela. Então ele tem uma linguagem própria de oração, descrito também em Romanos 8:26-27, que ele fala com espíritos. Ele fala com gemidos inexprimíveis, né? E aí a gente, para quem já tem o contato com a oração em línguas, já sabe o que a gente está falando, né? Pode ir, Malu. Então, olha só. Quando eu permito, pela fé, tá, que essa linguagem flua dentro de mim, que essa linguagem aconteça dentro de mim, isso significa que eu estou entregando todo o poder que eu tenho sobre o meu pensamento, sobre a minha fala, para o Senhor. Nesse momento aqui, quando a gente começa a orar em línguas, quando a gente libera cada palavra que sai da nossa boca, para dispor dessa entrega, né, de orar. Tá? Gigi, mas eu não oro em línguas, e aí? Te acalma aqui a partir de hoje. Glória. Pode ir. Então, como a gente também é imagem e semelhança de Deus, não faz sentido essa linguagem dele não estar disponível a você.
Gigi, mas não sabe quando a gente batiza no Espírito Santo? Vou comentar então. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Uma luzinha. Então, olha só o que acontece quando a gente ora em línguas. Quando Paulo fala que a gente edifica a nós mesmos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você se dispõe a orar em línguas, você cria um Wi-Fi, conexão de banda larga, direto com o Senhor, direto com o céu, direto com o trono, aonde, quando você entrega o poder de pensar e de falar, o Senhor derrama em você o plano que Ele tem para você. Você quer saber qual é o propósito de Deus na sua vida? Você quer saber qual é o seu ministério? Você quer a resposta das suas orações particulares? Está aqui a chave. Oração em línguas. Gigi, mas eu oro e não tenho nada, não vem nada. E às vezes eu acho que eu vou abrir o Bíblia e vai fazer... Oh! Não, às vezes não vai. Às vezes você vai estar ali, você está recebendo no seu espírito. E agora presta atenção na dinâmica. Você recebe no seu espírito, atravessa a sua alma e sai pela sua boca, no seu corpo. A oração em línguas ela precisa ser falada, ela não pode ser só mental. Tá? Porque Deus tudo criou com a palavra. Se somos imagem e semelhança dele, nós, para poder trazermos a existência e criar coisas no mundo espiritual, precisa ser através da palavra. Amém? Então, quando a gente inicia uma rotina de oração em línguas, aquilo que o Senhor tem para mim, que está lá guardado na minha pastinha, tem lá Gigi uma pastinha, vai ter lá Giovana uma pastinha, Nista uma pastinha, na pastinha do arquivo do céu, tem tudo que Deus preparou. E aí também, lembra que eu falei que passa pela alma? Ela também traz cura, porque à medida que você tem uma rotina de oração em línguas, aquilo que em você estava adormecido, esquecido, para sua carne, para o seu corpo poder funcionar aqui no mundo natural, Deus começa a puxar para fora, para tirar de você. Então a oração em línguas também traz um processo de santificação. Tá? E como a lei natural ela é subordinada à lei espiritual, quando você começa a orar em línguas, a sua mente fica infrutífera. Paulo contou isso pra gente lá em 1 Coríntios 14. Tá? Isso serve para quê, Gigi? Sabe aquele seu momento de maior angústia? Você não consegue nem raciocinar, não consegue pensar, não consegue ligar para ninguém? Põe o joelho no chão e vai orar em línguas. Só ora, só ora. Porque quem vai orar por você é o Espírito Santo. Aquilo que você não consegue dizer com palavras, que está saindo palavras líquidas, o Espírito Santo vai traduzir, colocar no Wi-Fi do céu e levar até o trono de Deus. É uma oração extremamente importante. Detalhe, a minha oração e a sua, na nossa língua materna, ela pode ser falha, pode faltar coisa para dizer, pode não ter palavras no nosso vocabulário para falar. Mas a oração em línguas, ela é 100% eficaz. Amém? Então não sei como orar, ora em línguas. Fala, Senhor, eu quero te apresentar esse motivo. E Nagaçu, Belabaxé, cheio de Manás, vai embora. Tá? Então, para que Deus criou a oração em línguas? Isso aqui está entre aspas, porque todo esse ensinamento aqui a gente tirou do livro do David Robertson, Andar no Espírito, Andar no Poder, que ele nunca permitiu, inclusive, que ele fosse vendido. Ele faleceu há uns 2 anos atrás, né, se não me engano, e ele sempre quis que o livro fosse propagado para todo mundo, tá? E eu tirei essa citação dele, entre aspas, está lá no livro. E aí, quando Deus revelou para ele o porquê, né, da oração em línguas, Deus disse o seguinte: entre os homens nunca existiu uma língua para expressar tudo que eu sou em você, através de Cristo Jesus. Uma vez que essa língua não existia com tal vocabulário, tive que criar minha própria língua. É ou não é língua? O Abba criar uma língua para falar com a gente nessa dimensão aqui. Né? A minha própria língua e emprestá-la a vocês enquanto estivessem na terra. Como vocês sabem, apenas em parte, Paulo deixou esse segredo para nós lá em 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Porque agora aqui, na dimensão natural, a gente só conhece uma parte. Tá? Então, tive que emprestar a vocês enquanto estivessem na terra, porque vocês apenas sabem em parte. Eu oro por vocês, a parte que vocês não conseguem orar. Eu oro nessa língua. Não é lindo? Que eu emprestei, ainda que o diabo venha contra você, eu intercedo por você. E a gente vai ver uma outra chave importante da oração em línguas. Pode ir, irmão? Então, olha só, não tem na Bíblia dizendo sobre o ministério da Esther, o meu, da Giovana, do Mateus. Eu sou profeta, mas a Giovana, por exemplo, é evangelista.
O Mateus também é profeta, mas o Mateus tem um chamado para profeta dimensional. Eu tenho um chamado profeta territorial. Tá? Aonde é que vai estar dizendo para você qual é o seu chamado e o que Deus quer com aquele chamado? Eu falei para vocês aqui 3 tipos de profeta. Deus vai usar Elaine de um jeito, vai usar a mim de outro, vai usar o Mateus de outro, meu apóstolo também, que é profeta dimensional, de outro. Então, para você saber o que Deus tem para você, está aqui o segredo. É por meio de revelação. E essa revelação vem através da oração em línguas. Eu já vou explicar para vocês por que tem oração em línguas, Didi. Está fazendo sentido porque quando eu não orava em línguas, poucas respostas vinham, poucos acessos eu tinha. Então, olha como é que o mecanismo funciona. Quando eu oro em línguas, eu sou capacitado em autoridade para receber o derramado plano de Deus em mim. E aí o que acontece? Eu orando em línguas, no meio do Wi-Fi aqui, quem faz papel do modem? O Espírito Santo organiza essa oração, ele bota ali palavras, meus sentimentos, minhas agonias, tudo que está dentro do meu ser, nas 3 dimensões que eu tenho. E Deus e Jesus respondem. Esse Wi-Fi, ele é absolutamente poderoso para nós. Amém? Então, não ia ter transferência do plano de Deus para nós se a gente somente orasse ou se só o Espírito Santo orasse. Precisa que os dois estejam em oração para que isso aconteça. Amém? E aí, olha só. Outra chave importante da oração em línguas. Deus fez ela para que ninguém entendesse, a não ser pelo dom de interpretação. Ninguém, nem você. Por isso que às vezes você ora em línguas e acha que nada aconteceu. Bem, quando você ajoelha e ora em línguas, o tumulto, o vulco-vulco que é no terceiro céu, nas regiões celestiais, por sua causa, é absurdo. Então, olha só, a gente vai ver aqui, quando a gente ora em línguas, como Deus fez para que ninguém entendesse, está em 1 Coríntios 14, ninguém, nem anjos, nem demônios entendem. Então, tudo aquilo que você tem para falar no seu secreto, você apresenta a Deus e fala em línguas. Ninguém vai poder roubar de você. Amém? Então, olha só, a gente precisa ter em mente que a gente não pode ter uma mentalidade que diz assim, nossa, ofereci aqui um tempo gigante para Deus, fiquei 3 horas orando em língua. Não, para com essa palhaçada. Você não ficou 3 horas orando em língua para Deus. Você ficou 3 horas no privilégio de ter um contato direto com o escritório dele para receber o que ele tem para você. E ó, vou falar para vocês de quem tem oração em línguas durante o dia. Hoje eu oro umas 8 horas mais ou menos de oração em línguas. Já conto para vocês como é que isso funciona. Tá? Você sai outra pessoa. À medida que você vai orando em línguas e tendo uma rotina que ele vai te... Então, orar em línguas. Certo? E agora, até aqui tudo ok? Alguém tem uma dúvida? Eu já vou falar a respeito do não falar línguas. Deixa eu até perguntar aqui. Quando é que a gente começa a falar em línguas? Pode falar, gente. Um de cada vez, sem empurrar. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, o que mais? Fala aí o que vocês acham. Hoje é dia da gente corrigir, seja lá o que for que esteja na cabeça de vocês. Você vai ver já que acontece. O Herbert deu aqui a resposta da ativação desse dom. O apóstolo Coraiola costuma dizer que a gente já vem equipado, né? Já nascemos equipados. Porém, durante muito tempo, a gente ouviu dizer que a oração em línguas ela é ativada em nós quando a gente é batizado no Espírito Santo e ela baixa e a canela de fogo toma conta. Eu não acredito que eu fiz isso na internet. Então, isso não é verdade. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, é como se a gente destravasse essa chave para usar essa oração em línguas. Então, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda assim a oração em línguas já está aí disponível para você. Você só não sabia disso. Porque o campo, como dizia minha avó, criou um mito em torno da oração em línguas, uma distorção do ensino, dizendo que você só ia ser capaz de orar em línguas quando a Labaxéia Nagassuda viesse. Tá? Pode ir, Manu. Então, olha só, por conta dessa confusão de entendimento a respeito de dons espirituais da oração em línguas, né? Paulo dedicou a explicar isso aqui para a igreja. Pode ir, Manu. E aí Paulo fala aqui de um só Espírito, né? O Senhor fala na palavra dele
vem os dons e as operações. A gente vai entender aqui um pouquinho disso para não virar confusão na cabeça de vocês. É para desconfundir. Então, quais são os dons? Está lá em 1 Coríntios 12, 8, 10. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que é quando você sabe algo a respeito da pessoa, sem ela nunca ter te contado, sem você ter tido acesso nenhum àquela informação, tá? Palavra de sabedoria é para quem já age hoje dando uns conselhos, se você não sabe de onde veio, você tem o dom da palavra de sabedoria. Você consegue ver a situação como um todo, quando a pessoa compartilha algo com você, ou para você, e você consegue dar uma direção, uma orientação dentro do propósito de Deus, palavra de sabedoria. A fé é um dom. A palavra diz que a fé é um dom, tá? Cura, operação de milagres, tá? Cura e operação de milagres tem uma diferença, tá? A gente às vezes usa milagres como no sentido amplo e a gente acaba achando que cura e milagre é a mesma coisa, tá? Operação de milagres, por exemplo, pedras, transformar metal em ouro, criar órgão onde não tem. Isso são operações de milagres. Esses são dons que eu já vi, Giovana já viu, que o nosso apóstolo opera nessa dimensão, nesse nível, tá? Então, o que a gente aprendeu sobre pedras e anjos, a gente tem aprendido com ele, porque ele anda bastante anjos. Deus ensinou isso para ele há muitos anos atrás. E começou a operar o dom, né, de maravilhas, o dom das pedras, né, com ele há muito tempo. E a gente tem também o dom de profecia, o discernimento de espírito, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, tá? Lembrando que na variedade de línguas a gente vai ter também o que aconteceu em Pentecostes, quando as pessoas começaram a falar em língua de outras nações. Ali, nesse acontecimento de Pentecostes, muito provavelmente foi onde o cão ancorou a mentira de que você só poderia falar em línguas quando viesse sobre o seu batismo do Espírito Santo. Isso não é bíblico. Então, serviços, né? A gente tem serviços ou funções que Paulo descreve, que é o apostólico, o profético, o mestral, o pastor e o evangelista, né? E os dons, o que são os dons nesse rolê aí, Gigi? Os dons é aquilo que você vai ter no seu cinto de utilidade para te capacitar no teu ministério, tá? Então, como é que funciona lá no RH do céu o esquema na hora de criar a gente? O Espírito Santo vai determinar os dons do Espírito e suas funções para você ir operando, tá? Jesus vai estabelecer cada pessoa na sua respectiva função e Deus desenhou o plano original disso tudo. Tá ok? E aí tem uma coisa importantíssima, tem uma chave importante. O ministério de Deus, que a gente faz aqui na terra, ele acontece pela manifestação do poder de Deus. Por isso Jesus foi tão conhecido e é falado até hoje, né? Mais de 2000 anos depois. Então, se não tem manifestação de poder, alguma coisa está errada. O apóstolo Coreal fala muito disso, né? É preciso ter manifestação de poder na sua vida, da sua vida através, né, na vida de outras pessoas e por aí vai, tá? Por quê? Volta um pouquinho, mano. Lá em Marcos tem esse registro, tá? Marcos 16, 20, para quem está anotando. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. É preciso haver sinais para a confirmação da palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Foi o Abba que projetou dessa forma. Então, os dons espirituais, eles capacitam o ministério, né? Assim como um gerador fornece energia para o eletrodoméstico da casa. Então, se você foi desenhado para ser um liquidificador de Deus, você precisa dessa energia para funcionar. E cada aparelho é projetado para desempenhar essa função, né? Ainda que eles estejam ligados nesse mesmo gerador, a fonte de energia mesma. Então, a sua função no reino, ela é a junção do seu ministério com os dons, ok? Para a gente finalizar essa parte mais teórica, vamos falar um pouquinho do dom de línguas. Pode ir, irmão. Então, ela é uma operação fundamental. O que a gente viu aqui? É através dela que eu sei meu ministério, meu propósito, recebo resposta de oração, eu posso interceder em línguas para outra pessoa também, viu?
Isso é chique. Não sei o que falar, senhora, a pessoa está passando por isso aqui. Magaçu na Baixada, meu bem, que vai longe. Sucesso. Então ela é uma operação fundamental. Por quê? Porque ela é o alicerce de todo o resto. Pode ir, Malu. E se a gente tem uma fundação fraca, a gente vai ter uma estrutura fraca, né? Então todos os outros dons, eles são acessados, ativados em você por meio da oração em línguas. Quanto mais oração em línguas você se dedica a fazer, mais você acessa o céu. Então mais facilmente você vai ter acesso à ativação desses dons, que tem a ver com o seu centro de utilidades para o seu ministério. E aí aqui tem uma linha divisória bem importante, né? Que a diferença entre o que crê e o que não crê, ou seja, entre os que aproveitam e os que não aproveitam, né? O poder de Deus e os dons do Espírito é o dom da variedade de línguas. Por quê? Pode ir, Malu. Ela é um nível de entrada para operar os demais dons, tá? Os que operam o dom de línguas, né, operam nos outros demais dons, têm acesso a operar nos demais dons, tá? Mas já que não opera no dom de línguas, normalmente não consegue ver nem acessar os demais dons. Então ele é quem vai capacitar todos os outros ministérios. Então olha só, se é através do dom de línguas que eu sei o meu propósito, que eu tenho acesso a dons, que eu tenho resposta de oração, que eu intercedo pelos outros, que eu tenho uma oração 100% eficaz, uma oração que ninguém entende, só Deus entende. Tem como ter vida espiritual com saúde se eu não oro em línguas? E aí vem o que o Herbert falou aquela hora. A partir da hora que eu me converti, eu já tenho acesso a isso aqui, porque não tem como você ter vida espiritual sem oração em línguas. Amém? E aí o dom de línguas ele foi feito para a gente ser equipado e gerar mudança permanente, tá? De dentro para fora. Sabe aquilo que você não consegue vencer em você? O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu não vou, troquei tudo para variar. O bem que eu quero, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. Essa mudança, ela vem por meio da oração em línguas, porque ela vai te santificando. Amém. Então, se eu falar em línguas, uma pessoa vai ficando limitada, né? Nos conhecimentos e habilidades. Então, para quem ainda não ora em línguas, agora está começando a entender, tá aí a chave que eu estava buscando. Tá aí, sim, eu precisava entender, saber e aprender, para poder acessar coisas que eu vejo os outros, às vezes, dentro da igreja, acessarem e eu não. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês entenderem e fechar essa parte sobre o chamado. Então, à medida que a gente ora em línguas, lembra que Paulo falou em edificar? Edificar é mesmo que construir. A construção não nasce assim. Você capina, tira uns matos, umas ervas daninhas, limpa o terreno, põe um tijolo, cava, faz fundação. Então, quando Paulo fala para nós que a gente edifica, né, a gente é edificado por nós mesmos na oração em línguas, Deus vai construindo dentro de mim, tá? Me qualificando para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Por isso a oração em línguas é tão importante, por isso que o cão fez tanta questão de que a gente não soubesse dessas coisas. Mas está na minha Bíblia e na sua. Tá? Estou mostrando para vocês aqui o tempo todo. E à medida... Não, a gente não saiu, não. Desconto está indo super bem minha contra-regra. À medida que Deus vai construindo essa operação em mim, os dons que me equipam a exercer o meu chamado, né, específico, aí eles vão começar a operar em mim. Amém? Então, o chamado natural ele é diferente da sua profissão. Muitas vezes a nossa profissão ela vai dar meios para a gente fluir naquele chamado. Né? Você tem um chamado mestral, provavelmente você vai trabalhar aí dentro de sala de aula ou em salas corporativas. Né? Então, o seu chamado ele é diferente da sua profissão, tá? E aí, né, por conta desse poder liberador, que é a oração em línguas, que fundamenta todo o resto do nosso modelo sobrenatural, foi que o inimigo criou a confusão e ele não liga nem um pouquinho se a gente ficar brincando de religião. Não tem problema, gente, né? Ter a nossa programação, ter os nossos estudos, nossos grupos, isso é necessário para a vida no corpo. Paulo diz que a gente tem que estar congregando. O que na nossa mente não pode acontecer é a gente achar que é só isso.
Não é só isso. Tem muito mais para acessar. Quem já acessou dimensões espirituais aqui sabe, você não quer voltar mais, você quer ficar só lá, né? Então a estratégia do inimigo é fazer a gente criar um monte de programação para a gente ficar só na religião, só na prática religiosa e não acessar o sobrenatural, que é o mais importante para a vida de cada um. Tá? O anjo está me falando aqui que eu estava com uma dúvida assim, Gigi, com que idade já pode falar em línguas? Nasceu, está valendo. Tá? Porque ele é um dom fundamental para todas as outras coisas. Pois a Giovana vai contar o testemunho dela. Pode ir. Então, o dom de línguas a gente já entendeu que ele é fundamental para todo o resto. É o único dom que tem um capítulo inteiro cheio na Bíblia para falar dele. O único, que é 1 Coríntios 14. Tá? Por isso a gente citou ele aqui tantas vezes. Então, aquilo que a gente mistificou demais, né, que a gente colocou no religioso demais, agora a gente já entendeu que é fundamental para qualquer outra coisa que a gente venha fazer na dimensão espiritual, principalmente para trazer a existência que está no céu, aqui embaixo. Amém? Então, a ajuda divina para a gente encontrar o nosso lugar no reino. Todos fomos chamados a exercer uma ou mais dessas operações, tá? E a variedade de línguas tem essa função de nos levar a descobrir o chamado e sermos capacitados nesse chamado. Então, por meio dela, é que Deus transfere, né, os mistérios dele para nós, escondidos nele. Você quer acessar os mistérios de Deus para você? Oração em Deus. Amém? Então, olha só. Agora que a gente entendeu o que é oração em línguas, Gigi, o que você falou dessa oração em línguas? É aqui até agora. Porque o profético, para você ter um acesso saudável e não um acesso mirrado ao profético, é importante que você tenha esse dom ativado em você. Alguém aqui não ora em línguas ainda? Tu tá me zoando ou tu tá falando sério? Você espreguiçou, eu falei, tá me zoando. Mais alguém? A gente vai ministrar. É hoje que você vai falar. A gente tem esse curso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Deus trouxe esse curso lá atrás, quando o apóstolo falou assim, lê esse livro aqui. Aí, o meu mestrado não conseguia ficar quieto, né? Eu li o livro, comia, não dormia, ficava impactada com o que estava ali. Para vocês terem ideia, o David Robson veio de uma... Quando ele aprendeu essas coisas com Deus, ele era de uma congregação ultra tradicional. Ou seja, não tinha essas coisas. Ninguém ensinou para ele. Ele aprendeu ele e Deus se mostrando para ele na palavra. Então, o livro hoje não tem mais em circulação, né, mas tem audiobook dele disponível. Depois eu passo para ela e colocar para vocês, tá? Tem PDF também. Eu gosto do áudio porque dá para ouvir em carro, dá para ouvir fazendo as coisas em casa, né? E aí, o áudio tem uma playlist que eu separei, o áudio foi feito em capítulos, e aí dá para dar uma meia hora, 40 minutos cada áudio, tá? Então dá para ir ouvindo tranquilamente, tá bom? E aí, quando a gente entende que a oração em línguas dá acesso a essas coisas, e que ela é importante para o profético, a gente começa a ter o alicerce para acessar o profético, tá? E para a gente profetizar. A gente vai fazer uma ativação em 2 partes. Primeiro a gente vai fazer, né, um esquenta da oração em línguas, já que está todo mundo aí com a Nagaçu dela baixa em dia. E nesse esquenta a gente vai fazer sua ativação. A gente já pediu as contas de quantas turmas a gente já fez do Andando no Poder, onde a gente ensina a respeito dos fundamentos da oração em línguas. E 100% de aproveitamento. Por quê? Porque eu sou linda? Também, mas não é só por isso. Mas é porque o Senhor opera ali. A gente ativa todo mundo no curso. E o curso tem online. E a gente ativa online. Porque Deus não tem fronteira. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. É Ele quem opera, não sou eu. Eu sou só como é que chama? O alto-falante. Mas o microfone está na mão dele. Amém? Então vamos fazer um momento. Manu, pode subir o som um pouquinho para a gente orar em línguas. Vamos ficar de pé, vocês não dormirem. Ainda não segura.
pessoal, vamos lá, ó, presta bastante atenção. Baixa o som, por favor. Presta bastante atenção. Quando a gente perguntou aqui, quantos aqui não falam em línguas, um só se manifestou. Vocês estão dentro da casa de Deus. Vocês estão pecando dentro da casa do Senhor. Isso é sério, gente. Não é só uma pessoa aqui que não fala em línguas. Eu acho que mais da metade não fala em línguas. Então, seja honesto com você mesmo. Olha as chaves e os acessos que você vai ter a partir do momento que você começa a falar em línguas. Eu não sei qual é a dinâmica que ela vai fazer aqui, mas o ideal é os que não falam estarem aqui na frente e os que falam estarem ao redor, impondo a mão e transferindo o dom. Esse seria o melhor dos mundos. Agora você tem que dar o primeiro passo. Eu dei meu primeiro passo, eu tinha 15 anos de idade. Senhor, se esse negócio existe, foi desse jeito mesmo, gente. Foi no acampamento. Senhor, se essa parada aí existe, se essa lombra louca, maluca aí existe, eu quero sentir isso na minha vida. Tinha 15 anos de idade. Fui com a roda lá, ajoelhei. E os irmãos metendo a mão e falando em línguas, metendo a mão e falando em línguas. Daqui a pouco eu comecei a chorar e daqui a pouco saiu grito, vozes, coisas incontroláveis da minha boca. Eu comecei a falar em línguas. Mas essa é a minha experiência. Você vai ter que ser assim? Não precisa ser assim. Então, por favor, você que não fala em línguas, aproveite o momento. Aproveite o momento que a gente está em igreja, em corpo de Cristo. E busque, deseje, queira esse dom. Queira falar em línguas. Amém? Estou falando porque a Gigi não conhece a igreja e eu conheço, né, Gigi? E o cajado é do pastor, que sou eu. O pastor falou, já era. Então, primeira coisa, né? Vocês entenderam aí, vários mitos caíram, né? Para quem não ora em línguas, vários mitos foram para o chão, certo? Isso aqui só precisa crer. Como é que o apóstolo Coraiola fala nisso? Está lendo os 2 segundos, né? É 2 segundos para crer. Se você não crê, o espírito da incredulidade vem e rouba de você achar que você deveria ter acessado. Tá? Primeira coisa para vocês, segunda coisa para vocês entenderem. Como é que o ser humano aprende a falar? Como é que é o processo de aprender a falar? É o que, Rachel? Imitação, abrir a boca. No cérebro, o processo acontece porque você ouve outros falarem. Por isso que crianças que nascem em nacionalidades diferentes falam em línguas diferentes. Então, o processo de aprender a falar, ele passa pelo ouvir. Tá? A minha experiência também de ser liberada no dom de línguas foi diferente da do Saulo. Se você perguntar assim, Gigi, quando foi o dia que desceu o fogo do céu, a Nagaçuga, ela vai chegar, não teve. Eu simplesmente o digo. Saiu. E a experiência que a Giovana teve foi bem diferente da minha. E ela tem muito a ver com isso que eu estava acabando de falar para vocês. Filha, como é que foi que você começou a orar em línguas? Como? A gente era de outra igreja, né? Aí era uma igreja apostólica, e lá todo mundo falava em línguas. E minha mãe estava sempre falando no louvor. Você tinha quantos anos? Acho que falava, não sei, só Deus sabe. E aí eu começava a imitar. Por onde eu andava, eu estava lembrando e imitando. E aí chegou o dia que a mamãe estava ministrando, andando no poder, e ministraram em mim e eu comecei a falar do meu jeito. Por isso que minha oração em línguas é muito parecida com a dela. Eu acho que é por isso. Exatamente. Pode. Por que eu queria que vocês ouvissem o testemunho da Giovana? Porque ela já ora em línguas desde 5, 6 anos de idade, ainda que tenha sido por imitação, como a Rachel falou. Deus já deu esse mecanismo para nós, para imitar os nossos pais. Exatamente para a gente começar a aprender a falar. E ela achava que não era oração em línguas, que era só uma imitação. E aí, quando ela foi ministrada no Andando no Poder, ela me contou isso depois. Ela falou assim, mãe, então eu já orava em línguas? Eu falei, já. Você só não sabia, você achava que você estava imitando. Então, para a gente aprender a orar em línguas, para a gente aprender uma nova língua, é importante a gente ouvir. Tá? Então, entendam, está acessível a você. Desde o dia que você aceitou Jesus, isso foi ativado em você, foi liberado para você. E você aprende ouvindo. Então, qualquer outro mito, em nome de algo que esteja aqui nessas mentes, impedindo, travando a língua de cada um deles aqui, para não acessar, papai, a tua linguagem que o Senhor emprestou para nós, a linguagem que o Senhor deixou para nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá fazer um esquenta?
Malu, minha contra-regra do coração. Pode botar a musiquinha. Pra que serve a música, Gigi? Porque no céu as coisas se movimentam em frequências. As frequências certas nos calibram, colocam a gente na frequência correta com o céu. Bem? Então podem começar a oração em línguas. Todos vocês, inclusive quem não fala, por favor, chegue aqui na frente. Para facilitar só a dinâmica aqui.